Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12, e nós vamos ler somente o verso 31. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 31. O texto sagrado diz o seguinte: o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, trata conosco, fala aos nossos corações, que a Tua palavra seja ministrada como ela é. Tu sabes as minhas limitações, mas ainda assim que Tu nos use como instrumento em Tuas mãos para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente, hoje pela manhã, no culto das 10h30, nós vimos como é que o Senhor quer que nós vivamos, que nós não apenas interpretemos a lei ao pé da letra, mas que nós entendamos o espírito dela e aquilo que Ele quer que façamos. E ainda seguindo neste mesmo tema, só que num outro texto, nós queremos falar um pouco nesta noite sobre amar ao próximo como a nós mesmos, como diz o texto que nós acabamos de ler. Não há como nós estudarmos o que Jesus quis dizer nos dois mandamentos, porque alguém chegou para ele e perguntou: Senhor, qual é o principal mandamento? E aí o Senhor respondeu: o primeiro é: ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu ser, com toda a tua força. E o segundo, semelhante a este, ou seja, não é maior nem menor, mas semelhante, é: ame ao próximo como você ama a si mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes, do que os dois. Mas nós vamos nos prender no segundo mandamento. E não há como nós estudarmos tanto o primeiro como o segundo sem considerarmos o que foi dito por Deus nos 10 mandamentos para o povo de Israel. Os mandamentos dados por Deus eram, e a gente já viu isto aqui algumas vezes, eram a constituição da nação israelita. Constituição, vou colocar entre aspas, mas assim como toda nação tem a sua lei maior, a nação de Israel também tinha a sua lei maior, e eram os 10 mandamentos, vez que era uma nação teocêntrica, ou seja, Deus era quem governava. E aí Deus deu os 10 mandamentos, que se nós observarmos, toda lei que existe nos dias atuais tem uma base nesses 10 mandamentos. Deus já havia resgatado o povo, e esse povo era dele, tá certo? E a obediência aos mandamentos que foram dados era a parte que cabia ao povo. E o que cabia à nação israelita naquele tempo, meus amados, cabe a nós também nos dias atuais. Isso significa dizer que nós temos que nos esforçar para cumprir as determinações incertas lá nos 10 mandamentos. Algumas pessoas dizem que esses 2 mandamentos teriam revogado os 10 mandamentos. E, na verdade, não foi assim que ocorreu. Nas palavras do Dr. John Stott, os 10 mandamentos foram resumidos por Jesus ao juntar 2 leis em uma só. Pois os 5 primeiros regulam o relacionamento entre o homem e Deus, e nós já vimos isso aqui, enquanto os 5 últimos regulam o relacionamento entre os homens. Então, nesta noite, eu queria discorrer um pouquinho sobre o segundo mandamento dado por Jesus, buscando entender os que nele estão inseridos, ou seja, os 5 últimos mandamentos dados por Deus a Moisés, porque assim como os 5 primeiros foram resumidos no mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas, os 5 últimos foram resumidos no mandamento: ama ao próximo como a ti mesmo. E observem o que Jesus disse mais uma vez: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. A pergunta é: como amar ao próximo como a nós mesmos na prática? Não dizendo assim apenas eu amo você, ou vivendo de palavras, mas como amar ao próximo. Esse amor aqui não tem a ver
consentimento, não tem a ver com aquele amor que nós gostamos do outro, porque o outro merece ser gostado, porque nós sentimos amor pelo outro. Isso tem a ver com prática, tem a ver com atitudes, tem a ver com aquilo que nós vivenciamos em relação ao outro. Então, para entender este mandamento, a gente tem que ver o que dizem os 5 últimos mandamentos. O 6º mandamento está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 13, e diz assim: não mate. E aí, nós precisamos fazer um esclarecimento, e mais uma vez eu faço minhas as palavras de John Stott, porque ele diz que a tradução mais usada para esse mandamento, não matarás, é enganosa. E por que ele diz que ela é enganosa? Porque o 6º mandamento não pode ser interpretado como uma proibição absoluta que inclui a morte de animais, uma vez que na lei mosaica havia o sacrifício de animais, a pena de morte por ofensas extremas ou mesmo a guerra santa contra os cananeus. O que o 6º mandamento proíbe é o derramar não autorizado de sangue inocente, ou seja, o assassinato, pois as Escrituras defendem o caráter sagrado da vida, não no sentido geral. Caráter sagrado da vida, no sentido geral, é uma doutrina budista, mas da vida humana especificamente, pois só os seres humanos foram criados à imagem de Deus. A gente precisa entender isso, porque, do contrário, um soldado que é cristão e que defende a população, defende a sociedade, estaria proibido de matar, se fôssemos olhar de uma forma geral isso. Numa guerra, os soldados que defendem uma nação estariam proibidos também de matar. Então, não é esse caráter geral, mas é o assassinar a vida de outro deliberadamente. Tanto que tem alguns autores que dizem que a tradução correta seria não assassinarás. E esse mesmo princípio deve ser aplicado ao caráter sagrado da vida, por exemplo, de um embrião humano. Há muitos que defendem o aborto, por exemplo, mas o embrião é uma vida em formação, mas é uma vida. E até a lei dos homens, inclusive, protege, porque o artigo 2º do Código Civil diz que a lei põe a salvo, que a personalidade começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Agora, quando o 6º mandamento fala em não mate, ou não matar, não está se referindo apenas à prática do homicídio, e aqui tem a ver com o que nós falamos hoje pela manhã. Ele também está falando sobre os pensamentos homicidas, o que está no coração da pessoa. E, inclusive, as palavras ofensivas, se eu pudesse, eu matava. Não tem gente que diz assim? Inclusive crentes que dizem isso: Senhor, só a tua graça, leva, Senhor, essa bênção. Isso também são pensamentos homicidas e ofensivos. Observem o que diz o texto em Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Foram esses textos que foram usados hoje pela manhã. Ou seja, o assassinato, segundo a Bíblia, assim como não se limita à prática do homicídio, também não se limita ao pensamento homicida, né? O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, pensamentos de ódio, assim como desejos que determinadas pessoas morram, se assemelham ao homicídio, se assemelham ao assassinato, e quem assim age viola o 6º mandamento e, consequentemente, o 2º mandamento dado por Jesus: não mate. A gente precisa começar a pensar como cristão. O cristão não pode estar falando toda coisa, não pode estar pensando toda coisa, porque, do contrário, ele não difere de um religioso. Precisa viver como realmente cristão. E aí, ainda dentro desse 2º mandamento dado por Jesus, está incluso o 7º mandamento, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 14, que diz: não cometa adultério. E, em primeiro lugar, eu devo dizer aqui que quando se fala em não cometer adultério, não se está falando apenas em envolvimento
sexualmente com outras pessoas. Aliás, eu devo dizer que o sexo é uma dádiva do Senhor e deve ser discutido, estudado e deve ser inclusive vivenciado desde que dentro dos padrões instituídos pela Bíblia Sagrada. Howard Hendricks é um professor de um seminário nos Estados Unidos. Ele disse certa vez que nós não devemos ter vergonha de discutir aquilo que Deus não teve vergonha de criar. Então, se o sexo foi criado por Deus, não deve haver vergonha com relação a isso. Deus nos fez homens e mulheres com sexualidades distintas para a satisfação mútua. Mas a Bíblia mostra, inclusive, que Deus instituiu o casamento não apenas para a procriação dos filhos, mas também para a satisfação sexual. Tudo isso é claro, tá certo? Por esta razão é que o relacionamento sexual é proibido em todos os outros contextos, como no caso do adultério, que foi o que falou aqui o Senhor. O mandamento em comento, queridos, condena explicitamente o adultério por se tratar de uma agressão direta ao matrimônio. Mas há outras formas de imoralidade sexual implícitas neste mandamento, como, por exemplo, relações sexuais antes do casamento, sexo sem casamento, são experiências que envolvem uma relação sem compromisso, um ficar, como se diz nos dias atuais. E observe o que diz o apóstolo Paulo quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, tudo é tudo. Isso, a palavra tudo é como coisa, se aplica em tudo, tá certo? No dizer do pastor Jaime Kemp, nossa tendência é catalogar coisas que achamos que são espirituais e as que achamos serem do dia a dia. Temos essa tendência de querer separar coisas que nós podemos fazer no dia a dia das coisas sagradas. Por exemplo, diz ele, muitos acham que lecionar na escola dominical é atividade espiritual. E não deixa de ser. Mas não pensam que conversar com o namorado ou comer pizza juntos seja uma atividade espiritual também. E o apóstolo Paulo, diz ele, acaba com essa ideia em 1 Coríntios 10, 31, quando diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Deus quer participar de todas as atividades da nossa vida, diz o pastor Jaime Kemp. Ou seja, seja qual for a atitude nossa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Um cristão vive para a glória de Deus. Então, no caso de namorados, o namoro deve ser a três, né? O jovem, a jovem, ou vice-versa, e Deus. E, mais uma vez, eu quero citar o pastor Jaime Kemp. Se vocês não oram juntos no período de namoro e noivado, se não procuram ler e obedecer à palavra, se não há conversas francas e abertas sobre dificuldades, não pensem que, de repente, no primeiro dia do casamento, será automático orar, colocar a Bíblia como prioridade e organizar a vida conforme os princípios de Deus. Isso simplesmente não acontecerá. O período de namoro e noivado é importante para construir o alicerce para um casamento feliz, e não apenas para ter contato físico, até porque eu já disse aqui várias vezes e vou dizer de novo, hormônio não se converte. A gente precisa lembrar disso. Hormônios não se convertem. Então, aí você diz, é possível manter contato físico e ainda cumprir a vontade de Deus? Aí, uma vez mais, eu vou responder segundo o apóstolo Paulo, desta feita na primeira carta que ele escreveu aos cristãos da Tessalônica, no capítulo 4, dos versos 1 ao 8, ele diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador.
pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então vejam que o versículo 3º desse texto que eu acabei de ler, que o apóstolo Paulo escreveu, diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. E santificação aqui, amados, não tem a ver com misticismo. A gente vai colocar 2 asinhas, uma auréola e vai ficar voando como anjinhos. Não, é vivendo no mundo como somos, mas buscando fazer a vontade de Deus. Isso significa dizer que Deus quer a nossa pureza moral em todos os sentidos. Não aceitar os padrões que o mundo, nos dias atuais, preconiza. Eu estava lendo esta semana, estava conversando com Débora, porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que a criação geme. E o pastor Timothy Keller diz que não adianta, vai ser assim, e isso só vai parar um dia quando a gente estiver na glória. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai viver lutando contra isso, vai viver observando o mundo andando na contramão dos princípios de Deus. Isso vai nos incomodar muito. A gente liga a TV, os comerciais nos incomodam, a gente liga para ouvir o rádio, as músicas nos incomodam. Hoje à tarde estava em casa e alguém, o povo diz que aqueles paredões, parou um paredão daquele lá perto, com cada tipo de música que, se ele botasse só para ele, seria bom, mas ele bota para ele e para o bairro todo ouvir, né? Músicas terríveis, letras horríveis, não se faz mais músicas como antigamente, tudo vai bagunçando, vai ficando de pior a pior. E aí nós precisamos cada vez mais nos esforçar para buscar a santificação. E isto também significa não aceitar, como eu disse, os padrões de moralidade do mundo e aceitar os padrões de santificação de Deus. Abster-se da imoralidade sexual, tanto com palavras quanto com ações. E aí, me permitam citar mais uma vez Jaime Kemp, ele diz que realizou uma pesquisa entre jovens evangélicos, e uma grande porcentagem deles, até 21 anos de idade, tiveram relação sexual com suas namoradas, e isto vai na contramão do que o apóstolo Paulo ensinou. No versículo 4º, ele prega que devemos saber possuir o nosso corpo em santificação e honra. Isso quer dizer que nós devemos guardar puro o nosso corpo. O apóstolo Paulo seguiu dizendo que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. E ele se referiu ao nosso relacionamento físico aqui, queridos, quando ele falava em defraudação, essas coisas. Por isso mesmo é que nós devemos ter cuidado com isso. A palavra defraudar significa reter ou usurpar algum bem ou direito de outrem, por meio de afirmações falsas, deturpação da verdade, fraude e outros meios enganosos. Usurpar algum bem ou direito de outrem, como eu falei, significa, no contexto no qual o apóstolo Paulo escreveu, significa, quando ele disse defraudar aqui, significa usurpar o corpo do outro, mas isso não quer dizer ir aos finalmentes, não quer dizer ter conjunção carnal apenas, mas despertar no outro os desejos, falar coisas que não se deve, que não podem ser satisfeitas antes do casamento, é também uma defraudação. E você pergunta, por que é que você está falando isso aqui? Porque nós temos que temos que prevenir, todos nós, inclusive os que são casados, de estarem falando com uns, com outros, às vezes com palavras que estão despertando nos outros sentimentos que não deveriam. Porque usurpar significa apoderar-se de forma fraudulenta ou por meio, às vezes até violento, daquilo que não é seu. Como evitar isso? Precisamos de comunicação, conversa sobre isso e buscar, antes de tudo, a espiritualidade, que não tem a ver com estar na igreja com as mãos elevadas e na hora de orar mudar a voz. Eu já disse aqui várias vezes, nós, se não tivermos cuidado, somos atores e atrizes, porque quando a gente vai orar, a gente
imposta a voz, ó Deus, sacrosanto Deus, muda as palavras, escolhe as coisas para falar. Nós precisamos ser pessoas que, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, somos quem somos, porque Deus nos conhece, né? E a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Um dia tudo vai ser revelado diante do Senhor. Então devemos buscar, antes de tudo, a espiritualidade. E a atividade física, nesse sentido, não pode se desenvolver antes da espiritual. E eu, finalmente, falando sobre isso, eu devo dizer que, assim como no caso do homicídio, Jesus estendeu a proibição do adultério ao incluir nossos pensamentos e ações. Observem o que ele disse em Mateus 5,28. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, não é apenas tornar a prática uma realidade. Tornar a prática não, tornar o desejo uma realidade. Pensar nisso é também, diante do Senhor, adultério. Por isso que, quando o sétimo mandamento diz isso, é algo muito sério. E quando a Bíblia diz, ame ao próximo como a você mesmo, está incluído isso. Porque se eu não quero que as pessoas façam isso comigo, eu também não devo fazer com os outros. É simples assim que as coisas funcionam, inclusive nesta parte. O oitavo mandamento está incerto lá no segundo mandamento de Jesus, Êxodo 20, 15 diz, não furte. E essa proibição, meus amados, está ligada ao direito de propriedade privada que todos têm. Quando você compra um CD pirata, você está furtando. Ah, eu sou crente, quem manda as gravadoras, nem sei se vende mais CD pirata, mas eu estou... quando você... ainda tiram xerox na faculdade? Se for autorizado, tudo bem. Tá, tudo bem, tem lá as pastas que os professores botam autorizadas, mas quando a pessoa faz isso sem autorização, ela também está furtando. Há uma necessidade de se estabelecer o que pertence a cada um individualmente, e é isto que torna a sociedade justa e estável. Essa proibição, como vocês estão vendo, não envolve apenas o furto de dinheiro ou de coisas materiais. Todas as formas de desonestidade estão incluídas nisto aqui. Todas as formas de engano, de sonegação, de contrabando de mercadorias, de aquisição de produtos piratas. Não tem CD pirata, mas tem muita coisa pirata, né? Quando você compra um tênis Nike, porque tem uns que é tão pirata que sai Nike e não Nike, né? Você está, obviamente, e se você sabe que é assim, você está furtando. Porque o fabricante lá, ele tem custos, ele paga impostos, tem uma série de coisas que o pirata não tem, e que copia e sai aí depois vendendo, e quando nós temos conhecimento disso, nós estamos contribuindo. Quando eu me esquivo de trabalhar como deveria, eu estou recebendo, eu me candidatei ao emprego e estou lá, ou fiz um concurso público e estou lá para trabalhar, para glorificar a Deus, para fazer o meu. Quando eu fico enrolando, como tem muita gente que enrola, isso é também furtar. Isso é também enganar o patrão, no caso do funcionário público, é enganar o povo, porque o povo é quem paga, né? Ou seja, nós precisamos ter cuidado com o que fazemos, porque a palavra furtar vai muito além, mas muito além mesmo de que alguém chegar e tirar algo furtivamente do outro. Tudo que eu faço que é desonesto se enquadra nisso. E muitas vezes nós estamos fazendo e achamos que é normal, porque o mundo é assim. Só que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós precisamos todos os dias ter cuidado com isto, todos os dias, né? Porque nós somos levados pelo mundo a entrar neste carrossel, nesse círculo vicioso que nos leva a quebrar o mandamento. Então, quando Jesus diz, ame ao próximo como a você mesmo, então, se coloca no lugar do próximo, você gostaria que alguém lhe furtasse desta forma?
É a mesma coisa que eu pegar um sermão que alguém fez e chegar e pregar como se fosse eu, sem fazer uma citação de quem falou, né, de quem disse aquilo. Eu estou me aproveitando, estou furtando, mesmo que isso não envolva dinheiro, mas envolve uma atitude desonesta da minha parte. Aí, na sequência, Jesus, quando disse, ame ao próximo como a você mesmo, isso também inclui o 9º mandamento, que diz, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Então, a boa reputação, queridos, é um bem extremamente precioso. Na verdade, segundo a lição de Provérbios, capítulo 22, verso 1, consta que quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Então, o falso testemunho, embora seja próprio dos tribunais, às vezes as pessoas pensam que Jesus está falando disso, de testemunhas falsas, que a gente vê, quem trabalha no direito, vê todo dia isso está acontecendo. Os caras vão lá, tem cara que é super frio e mente descaradamente, e não adianta fazer pergunta, porque ele está preparado para mentir. Como a gente vê nos filmes, os caras preparando os outros para isso. Mas, embora seja próprio dos tribunais, também aparece em outros contextos. Aparece na família, aparece no local de trabalho, aparece na vizinhança, aparece na igreja. Muitas vezes aparece em forma de calúnia, em forma de distorções da verdade. Enfim, tudo que nós falamos que não tem a ver com a verdade como ela é sim, um falso testemunho. E aí me permita citar mais uma vez o Dr. John Stott, ele abre aspas para ele. Nossa palavra deve ser reconhecida como digna de confiança e, acima de tudo, devemos dar um testemunho corajoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Não dar falso testemunho não é uma testemunha, apenas uma testemunha que vai no tribunal e mente, mas qualquer pessoa que diz qualquer coisa que vai além da verdade ou que distorce a verdade, está dando falso testemunho. E nós somos tentados a fazer isso todos os dias, porque a realidade na qual nós estamos imersos nos leva muitas vezes a fazer isto, né? Então, outro dia eu achei interessante, eu ia passando assim, e o cara estava dentro do carro, atrás da prefeitura ali, atendendo o telefone e dizendo assim, eu estou em Guarabira, não posso não, assim na cara de pau, e eu olhando para ele, e ele dizendo, e olhando para mim, não estava nem aí, quem estava atendendo o telefone dele, não estava vendo, né? Mas assim, as pessoas são levadas a mentir descaradamente, e isto é também dar falso testemunho. Por fim, lá no capítulo, no verso 31, Jesus diz, ame ao próximo como a você mesmo, e isso tem a ver com o 10º mandamento, que está em Êxodo 20, 17. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e se isso aí não é suficiente, ele diz, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. E esse mandamento é importante porque transforma o decálogo em um código civil cristão. Me permita chamar de código civil cristão, se é que eu posso falar assim. Por quê? Porque, na verdade, é uma lei moral. Uma lei moral. Vejam, ninguém pode ser punido por cobiçar algo. Concordam comigo? Porque a cobiça não é uma ação. Você não está praticando uma ação. Você está cobiçando em seu coração. Então, ninguém pode ser punido por isso. A cobiça é um sentimento, é um desejo do coração. Mas assim como a ira pode levar ao assassinato, né? Assim como a lascívia pode levar ao adultério, a cobiça pode levar ao roubo, né? Mas ela não é roubo em si, mas ela pode levar a isso, ou pode levar a outra atitude, a uma mentira, a uma série de coisas. No caso do adultério e do assassinato, por exemplo, o próprio Jesus condenou os sentimentos, como nós vimos aqui, os sentimentos que estão no coração, que podem levar a essa prática. Mas, com relação à cobiça, o próprio decálogo se encarregou de condená-la. O decálogo aqui são os 10 mandamentos. Por que é que eu digo isso? É como se ele dissesse assim, se você evitar a cobiça, você evitará o roubo, evitará o adultério, evitará o assassinato. Por isso você não deve cobiçar nem a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem o servo do seu próximo, nem a serva do seu próximo, nem o boi, nem o carro. O boi hoje é o carro,
né, o carro do seu próximo, nem o seu jumento, a sua bicicleta, a sua bike, tem que ser uma linguagem atualizada, né? E se isso não for suficiente, nem coisa alguma, nada você deve cobiçar. Os 10 mandamentos, queridos, como eu disse anteriormente, expressam o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, assim como de amar ao próximo, o próximo como a nós mesmos. Mas eles também expõem e condenam os nossos pecados. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Então, o segundo mandamento, ensinado por Jesus, ratifica os 5 últimos mandamentos do Decálogo, tá certo? Dados por Deus a Moisés. E eles continuam em vigor, sim, nos dias atuais. Tudo isso que nós falamos são coisas práticas do dia a dia, que nós podemos praticar, colocar em prática, podemos incorrer no erro de praticá-los se não estivermos atentos, né? Outro dia eu ia com um amigo, um pastor, e ele parou o carro no semáforo e ficou parado, estava demorando, ele olhou e disse: aqui não tem câmera não tem não, aí passou no sinal vermelho, mas aí o fato dele ter passado, quando ele perguntou não tem câmera, é como dizer, eu posso burlar, e passou. Isso parece ser uma coisa natural, parece ser algo normal, todo mundo faz, mas é o que está no coração, que nos leva a pecar contra o próximo, contra a sociedade e, sobretudo, contra Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado, queridos. Esses mandamentos continuam em vigor e confrontam-nos com os nossos pecados, nos lembram sempre que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente ora aqui, todo culto, dizendo: Senhor, nós somos pecadores, perdoa-nos. Não é porque a gente quer ser melhor do que ninguém, é porque a gente sabe que peca. A gente sabe que tem uma natureza que nos leva a pecar em todos os momentos, a falar mal das pessoas. Como diria Ariano Suassuna, falar mal das pessoas é bom por trás, né? E todo mundo se deleita nisto. Às vezes, dizer coisas que não deveríamos em relação a determinadas pessoas. Enfim, como eu já disse aqui tantas vezes, às vezes até a palavra que a gente usa, mesmo não sendo uma palavra proibida, mas o sentimento é de proibição. Vocês já viram quando aquela bênção? Está dizendo bênção para não dizer outra coisa, mas o sentimento é aquele trair, aquela coisa, pronto. Aquilo que você pensar, né? Ali só a graça, Senhor, tem misericórdia daquela bênção. Muitas vezes o sentimento que está nos levando a dizer isso é perigoso, queridos, e nos leva a pecar. Por isso que a gente tem que vigiar todos os dias, porque se somos igreja do Senhor, temos que andar nos policiando para isso. É difícil muito, mas a régua é muito alta, o sarrafo é muito alto no Evangelho, e é assim que Ele quer de cada um de nós. Enquanto vivermos nesse mundo, vamos conviver com todas essas coisas, mas temos que nos esforçar para não incorrermos no erro de cometermos as falhas, cometemos as falhas, obviamente é uma redundância muito agressiva ao vernáculo. Mas eu penso que vocês entendem o que eu quero dizer. Nós precisamos vigiar todos os dias, porque a Bíblia diz: aquele que acha que está de pé, vigie para que não caia. Para a gente cair é muito fácil. E é com pensamento, com palavra, com atitudes. Não precisa fazer nada literalmente, mas pensou nisso, agiu dessa forma, nós estamos pecando contra o próximo. E por isso, se somos uma família cristã, precisamos vigiar para que isso não ocorra conosco. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos